Olá, gente, boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao festival, a sexta edição do Festival Literário de São Gonçalo, com o tema Identidades e Território, na segunda edição do CPI da Cultura, que é a Conferência de Produção de Produtores Independentes da Cultura. E quando a gente fala de algumas pessoas, mas o que tem a ver com literatura? Tem tudo a ver com literatura quando a gente pensa no letramento, quando a gente pensa na pesquisa, na parte técnica que é necessária para se fazer cultura ou se produzir cultura dentro dos nossos territórios. E para essa mesa, a gente vai estar falando um pouco com uma pessoa querida que eu acabei de conhecer, que tem umas referências. O nome dela vem como uma grande referência para a gente nessa área. E ela vai estar se apresentando aqui para vocês nesse bate-papo aqui. Então, suguem dela tudo que for necessário nessa área que nós vamos conversar. Quero convidar aqui para o nosso bate-papo, super bate-papo, Taíla Borges. O mic dela, gente, por favor. Olá, tudo bom? Nós já tivemos, Taíla, um trabalho muito bacana na parte da manhã, com elaboração de projetos, e você entra logo na captação de recursos, porque é tudo que a gente anda precisando. Logo após, elaborei o meu projeto, já consegui defini-lo, fazê-lo, ter clareza na escrita dele. E agora, como que eu vou captar esse recurso? De que forma eu faço? São editais? Vou fazer uma captação direta? Eu vou fazer incentivo fiscal, por meio de incentivo fiscal e tal? E aí fica nesse processo. Mas antes de começar sobre isso, nós gostaríamos de saber quem é Taíla ou Taíla. 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 Taíla tem acento agudo no I, bem acentuado. Bem acentuado, Taíla. Taíla Borges, da onde veio, por que veio, para onde vai, por que vai? Meu caminho é bem longo, então senta aí que vem história. Eu sou de Duque de Caxias, nascida e criada em Caxias. Atualmente eu moro no Rio. Venho da dança. Na verdade, eu venho do teatro, depois passei para a dança. Na dança eu descobri que era possível viver de produção, de arte, propriamente dito. Acho que foi a dança que me ensinou e que me mostrou que era possível isso e que eu desejei fazer isso. E muito nova, acho que com 15 anos, 16 anos, eu desejei ser produtora cultural, numa época que ninguém nem sabia o que era ser produtor cultural. Estou falando da década de 90. E eu falei, eu quero ser produtora cultural. Eu não virei produtora cultural porque eu era a pessoa extrovertida do grupo e que conseguia fazer ligações. Eu virei porque eu quis ser, eu escolhi ser. E trabalhei com produção cultural durante, eu acho que 17 anos da minha vida. Produzi muito para dança, para o teatro, e nesse meio tempo eu descobri o cinema. No cinema eu descobri através de uma matéria que eu tinha na faculdade. Eu fiz o UFRJ, e na UFRJ a gente tinha uma matéria. Fiz dança na UFRJ. Na UFRJ a gente tinha uma matéria chamada Cinema e Dança, e lá eu descobri a edição. E da edição eu comecei a querer... Eu sou muito curiosa, falando em tecnologias, e aí eu quis aprender a fazer edição. Da edição eu fui para direção, comecei a escrever. Eu sempre escrevi desde criança, então eu gostava de escrever roteiros de teatro, e dos roteiros de teatro eu fui para os roteiros de cinema, e fazer direção de videoclipes, fazer direção de curtas-metragens, nunca fiz um longa. Mas, e paralelo a tudo isso, eu também sempre tive uma vida ligada à gestão pública. Já trabalhei na Prefeitura do Rio, na dança, num espaço da Prefeitura chamado Centro Coreográfico. Trabalhei um bom tempo nesse espaço. E depois fui trabalhar com outras empresas, trabalhei tanto para a dança quanto para o cinema. E atualmente sou superintendente de audiovisual do Estado do Rio, através da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. Mas também participei da equipe de... como se chama, gente? Agora esqueci o nome. Não sou eu que tenho delay, não, tá, gente? Vocês não, a pessoa tem. Mexendo comigo. Mas eu participei da equipe de editais.
que é a comissão de editais. Era essa palavra que estava me fugindo na mente. Eu fui da comissão de editais até assumir a superintendência de audiovisual atualmente, que é onde eu me encontro nesse instante. Muito bacana. E pensando nessa sua construção que vem desde os 15 anos, embora você só tenha 18, como que você hoje identifica no cenário, já que você tem essa vivência de gestão pública, né, ou na gestão pública, dessas diversas identidades, na receptividade dos territórios, principalmente desses territórios burocráticos, né? Que, lógico que você, já dentro dessa sua caminhada, pelo pouco que a gente andou conversando, você é alguém que, assim como nós, produtores, andam buscando um maior acesso a esses territórios, né? A gente está falando de território de dinheiro, de financiamento. Como que você tem identificado isso a nível estadual, já que hoje você está aqui também trabalhando a nível estadual? Como que passa isso para você? Qual é a sua reflexão sobre? Olha, desde que eu comecei, eu vejo uma diferença muito grande, né? Eu comecei a trabalhar efetivamente em 2002, eu não me engano. Em 2002, exatamente. 20 anos, gente. Faz 22 anos. 22 anos que eu trabalho, que eu tenho uma carreira então de 22 anos. De 2022 para cá, além das mudanças do mundo, a gente tem uma mudança realmente muito grande nas nossas conquistas em relação à distribuição dessa verba, da forma como era feita antes. E hoje eu hoje vejo muito mais grupos se aventurando, entrando e conhecendo como captar as verbas, e grupos muito diferentes. Lá em 2002, quando eu comecei, a gente ouvia muito falar dos mesmos grupos. E eu vou falar muito com um olhar de dança, tá? Eram sempre os mesmos grupos que ganhavam. As companhias. As mesmas companhias. E a gente está vindo, no início do ano 2000, para quem é mais jovem, as companhias de dança no Rio de Janeiro, elas eram muito potentes. A década de 90 foi uma década muito potente. O Rio de Janeiro era conhecido como celeiro, inclusive, da dança contemporânea. Então, a gente tinha muita potência nesse lugar, mas eram sempre os mesmos grupos. Eu acho até mesmo porque a gente não tinha, nos anos 2000, estava começando a crescer o número de pessoas vindas da periferia, pessoas negras entrando em faculdade. E eu acho que isso faz muita diferença no quadro que a gente tem hoje. Então, nos anos 2000 era quando a gente estava entrando, né? Estávamos ainda no gerúndio. E o que a gente vivenciou nos anos 2000 é o que a gente está vendo hoje. O que a gente criou, o que a gente fomentou lá nos anos 2000 é o que a gente está vivendo hoje. E aí isso muda muito o quadro. E eu acho que foi exatamente essa mudança que fez com que as gestões, né, públicas começassem a olhar para essa redistribuição financeira. Então, mudou bastante, desde quando eu comecei até o que a gente tem hoje. Eu entendo, a gente entende, porque eu hoje estou aqui falando, né, em nome da Secretaria de Cultura, Estado e Economia Criativa, e eu sei que a gente entende a importância dessa distribuição, dessa verba, e aí a gente pensa no âmbito estadual. A gente tem 92 municípios, isso é algo que a nossa secretária repete várias vezes e que é importante ser lembrado para que se entenda a importância dessa verba sair não estar apenas em um lugar. Descentralizar, né? É um descentralizar que, na verdade, não quer dizer que a gente quer retirar daqui. A gente quer que aqui tenha, né, que o município do Rio de Janeiro tenha. O município do Rio de Janeiro é uma potência, eu acho que ninguém questiona isso. Não é que o desejo não é tirar do município. Não só estar só no levar centro para os outros lugares. E eu acho que é isso que a nossa secretária tem trabalhado bastante. E como nós estávamos conversando antes de começar esse bate-papo aqui, ela tem um grande conhecimento do nosso estado e isso faz total diferença. A nossa secretária também é uma mulher da Baixada Fluminense, ela também é de Duque de Caxias. Eu não a conheci em Duque de Caxias, que isso fica bem claro. Ela é também de Duque de Caxias, e isso faz muita diferença, porque é um olhar de quem conhece e de quem vem do interior do Rio de Janeiro, apesar de Caxias ser uma cidade muito próxima do município do Rio.
Gente, nesse momento, vou deixar vocês então com a Taíla. Ela vai estar fazendo uma fala dela a respeito de captação de recursos. Então, ela vai estar decorrendo aqui com vocês, igual foi com a Bárbara, que eu deixei vocês a sós, conversando. E aí, no final, vocês podem abrir para perguntas. Eu acho que é muito importante. Eu vou ficar ligado que eu tenho várias perguntas para poder fazer, principalmente sobre na verdade, essa captação pós aprovação recurso, principalmente na lei de incentivo. Mas é a Conceição, mas na captação, mas é porque tem uma pergunta que tem a ver com você. Não, mas tudo bem. Mas pode deixar que a pergunta em si para a Conceição da lei no incentivo fiscal tem a dela, mas a sua tem a ver com esse recurso, porque assim, depois que te passa, e aí, né? É porque você faz um caminho também meio que inverso. Tipo, a gente passou no edital do ICMS. E aí, como que a gente faz essa captação do recurso? É essa pergunta que eu quero fazer para você, com vocês, Taíla Borges, gente. Obrigada. Eu vou falar meio assim, eu sei também que tem gente aqui na câmera, né? Eu, na verdade, como eu disse, eu venho da comissão de editais, então eu sou totalmente ligada ao fomento direto. A diferença, vou explicar para quem está na televisão, para quem está no YouTube, porque logo depois de mim vem a Conceição, que é a nossa responsável pelo fomento indireto, o ICMS. A diferença do fomento direto para o indireto, o direto é aquele que, quando vocês participam de um edital, vocês se inscrevem, o projeto de vocês, no nosso caso, você se inscreve no nosso site, o Desenvolve Cultura, que é um site, até estava falando com os meninos, eu até tentei trazer para vocês o visual do site. Ele é um site até bem orgânico. Você coloca lá seu nome, o nome da sua empresa. Às vezes nós temos editais direcionados a pessoas físicas, às vezes temos editais direcionados a pessoas jurídicas, às vezes MEI pode, às vezes MEI não pode. Então, às vezes é seu CPF, às vezes é seu NPJ. Você se inscreve no edital. E, após você se inscrever, o seu projeto é levado para pareceristas, e os pareceristas, que são as pessoas que selecionam, que veem artisticamente o seu edital. Então, eles fazem uma análise técnica do seu projeto, e logo depois dessa análise técnica, vocês vão ser analisados por documentos, que aí sim vai para a mão da comissão de editais. A comissão, então, estou mostrando para vocês o passo a passo de como acontece um edital direto. A comissão de editais vê se vocês entregaram toda a documentação pedida no edital, e logo depois que esse projeto teve a pontuação boa pelos pareceristas e entregou toda a documentação, ele é aprovado. E assim que ele é aprovado, a gente comunica através do DOERJ que as pessoas foram aprovadas, e logo depois a gente entra na fase de pagamento. Vocês têm que abrir uma conta. No momento, o governo do estado é associado ao Bradesco, então vocês abrem uma conta no Bradesco, e após essa abertura da conta no Bradesco, vocês entregam essa conta para a comissão, essa conta vai para o nosso financeiro. No financeiro, essa conta é vista se ela está ok, se ela está no CPF ou no CNPJ, dependendo do que o edital está pedindo. E logo depois disso, na verdade, vai para, acho que mais 2 setores. E logo depois disso é que, finalmente, vocês recebem o dinheiro. É por isso que, quando vocês são aprovados, muitas pessoas confundem isso. Ficam no aguardo de que o dinheiro... Fui aprovado hoje, amanhã o dinheiro está na minha conta. O dinheiro não vai direto para a conta, até mesmo porque a gente fica esperando receber a documentação de vocês. E depois que a gente recebe a documentação de um certo grupo, são abertos lotes. E só após a abertura desses lotes é que todo esse processo de encaminhamento do dinheiro é feito. Então, a gente também depende que os grupos enviem os documentos. Esse é o processo do fomento direto, porque o projeto de vocês é aprovado e ele ganha uma verba pré-destinada. Então, você se inscreveu num edital de R$50 mil, aprovou, mandou toda a documentação, entrou em todo esse processo de pagamento através de lotes. Assim que seu lote for pago, você recebe o dinheiro.
E depois disso, vocês fazem a prestação de contas, que a gente chama de prestação do objeto, que é o que vocês prometeram e que normalmente tem que ser o que está inscrito no projeto, não pode mudar. Por que não pode mudar? Porque aquilo foi analisado por pareceristas. Então, o parecerista aprovou aquilo. Se você muda, você está mudando o que você prometeu anteriormente. E a gente agora, né, a Comissão de Editais, recebe o objeto prometido e depois que a Comissão de Editais recebe o objeto prometido, vocês são enviados para a prestação de contas. E na prestação de contas, vocês têm que prestar contas em cima da planilha orçamentária que vocês entregaram por último para a Comissão de Editais. E aí a planilha orçamentária, a gente tem todos aqueles itenzinhos que você diz, vou pagar, sei lá, o diretor X, vou pagar o figurinista Y. E aí, quando você vai prestar contas, você tem que entregar todas as notas fiscais do diretor, com a rubrica apontando o diretor, com a rubrica apontando o figurinista e com a rubrica apontando todas as coisas que você colocou na planilha, dizendo que você faria. Caso você não apresente nenhum objeto com todas as exigências já pré-escritas no edital, e caso você não apresente nem a prestação de contas, né, com todas as notas fiscais, comprovando os gastos que você tinha apontado anteriormente, aí, infelizmente, a pessoa vem reprovada. Mas não é o nosso objetivo. O que a Comissão de Editais faz é realmente acompanhar, ela acompanha todos essas prestações através do Sistema Desenvolve Cultura, porque depois ele se transforma num lugar para a comunicação, e essa comunicação é o nosso documento, né, o registro de tudo que é dito. E a Comissão de Editais conversa, então, com as pessoas e vai acompanhando como aquilo está sendo executado. E, após essa execução, vocês continuam a conversa com a equipe de prestação de contas. E o objetivo é sempre orientar o máximo possível para que o ganhador do fomento direto consiga entrar em outros editais, consiga voltar e consiga ficar com tudo certinho perante o governo do Estado. É assim que funciona os editais direto. Uma dúvida que as pessoas sempre têm, e quando me chamaram para falar aqui um pouco com vocês, é a questão de que muita gente ainda tem muito medo, né, de se inscrever nos editais, porque considera muito burocrático e muito difícil. Um conselho que eu sempre dou para as pessoas, e eu super entendo, né, como eu estava... se eu estiver falando muito rápido, você me fala, tá? Se eu estiver falando muito rápido para a sua tradução, vou tentar falar mais devagar, desculpa. Que é difícil, gente, tradução simultânea é muito difícil. Vou tentar falar mais devagar, tá? Desculpa. Uma dúvida que as pessoas sempre têm, um conselho que eu sempre dou para as pessoas é: façam, se inscrevam, tentem, porque tem muita gente... Lembra quando eu estava falando aqui com vocês que o quadro nos anos 2000 era bem diferente do que o que nós temos hoje? A diferença é que nos anos 2000, não é que sempre ganhavam somente as carinhas carimbadas, porque elas já eram conhecidas. É porque as pessoas eram eles que se inscreviam. E muitas pessoas comuns, né, fora desse grupo dos que sempre ganhavam, não se arriscavam tanto. É claro que isso vem da diferença de termos começado a entrar nas universidades, termos começado a aprender como se escreve e termos mais cursos hoje. Nos anos 2000 eu ainda era muito nova. Não era super nova, mas eu era mais nova. Mas já estavam começando a existir cursos de produtores. Quando eu comecei a fazer produção cultural, ninguém nem sabia o que era um produtor cultural. Eu tinha que explicar o que era um produtor cultural. Estávamos começando a ensaiar, ter cursos de produtores. Hoje em dia, temos muito mais pessoas dando cursos de como escrever um edital, de como se inserir numa captação, tanto da direta quanto da indireta. A direta, como eu expliquei, é a mais rápida, com muitas aspas, é a mais rápida,
Porque a indireta é aquela que a gente ganha, faz todo esse processo, só não faz o processo do ganho do dinheiro que eu estava explicando. Entra nos pareceristas, eles ganham, e aí a pessoa que ganhou vai fazer a captação do dinheiro junto às empresas. O direto, vocês não passam por isso. Então, hoje está muito mais diferente, né? A gente consegue ter mais pessoas capacitadas para escrever. Temos muito mais produtoras capacitadas para escrever projetos. Então, o meu conselho é, pega o seu projeto, procura uma pessoa, ou então você mesmo aprenda. Procura uma pessoa que saiba escrever e coloque o seu projeto nos editais. Vocês não têm nada a perder. É claro que a gente tem 10 mil pessoas inscritas para um edital que só tem 1.000 vagas. Vamos ter muito mais reprovados do que aprovados. Quer dizer que o seu projeto é ruim? Não. Só quer dizer que só temos 1.000 vagas. E que, infelizmente, para alguém entrar, alguém não pode entrar. Nem sai, né? Nem entra. Então, esse cálculo que acaba, às vezes, dando uma certa desanimada, e eu entendo, quando vocês... eu escrevi e não consegui ganhar. Mas é quase que existe uma fórmulazinha, sabe? É só entender como é que funciona. Assim, na verdade, minto. Se eu falar que existe uma fórmula, parece que todo mundo tem uma fórmula e que só quem ganha é quem tem essa fórmula. Mas é mais uma questão de realmente... Exatamente. A melhor coisa é ser claro e direto no que é o seu projeto. No que é o seu projeto, porque tem gente, às vezes, que ganha pelo parecerista, mas que perde na hora de entregar o documento. Às vezes a documentação está errada. Sabe? Às vezes é o seu portfólio, da forma como o edital está pedindo, que não foi entregue de forma correta e você não conseguiu a pontuação, que faz total diferença. Em editais ou como qualquer concurso, cada ponto é necessário e é crucial para você conseguir estar entre os melhores. No estado do no município do Rio de Janeiro, normalmente a linha de corte é muito alta. Como a gente segue muito a lei dos 40-60, né, 40% para o município do Rio de Janeiro, 60% da verba para o estado do Rio de Janeiro, às vezes a linha de corte é um pouquinho diferente no estado do Rio de Janeiro. Mas, ainda assim, a linha de corte tem cada vez ficado mais alta. Quando eu falo de linha de corte, é questão de pontuação. Às vezes, a pontuação mais alta é 99. E aí, você que tirou 92, já está no problema. Mas aí pode, posso ir tentando até eu conseguir, ou eu tenho que apresentar o projeto? Se você está num edital, o ponto que você tirou é ali que você vai ficar. Não tem mais como ir tentando. Não tem como ir tentando. Porque Procurar quem melhorias naquele projeto. na hora que você está fazendo o projeto. Quando você vai fazer o projeto... Na hora que você está fazendo o projeto, na hora que você está escrevendo o projeto, uma coisa também que a gente sempre conversa, e isso é uma coisa que é conversada, a própria comissão conversa, quando as pessoas vêm, a gente sempre fala, presta atenção no que você está entregando, presta atenção no que você está escrevendo. É prestar atenção mesmo, sabe? Tenha certeza do que você está escrevendo, assim, olha para aquilo ali, ó, tá claro que eu estou escrevendo isso aqui, é esse aqui mesmo o meu objetivo, eu entreguei tudo. Eu sei que a gente sabe, tá? Isso é uma coisa que a gente conversa abertamente. A gente sabe que lei edital não é a coisa mais divertida do mundo. Todo mundo concorda comigo, a gente não nega isso. Mas o edital é o que nós temos, é a linguagem que nós temos. Para o bem de vocês e para o nosso também, né? É a linguagem jurídica, tem uma linguagem jurídica. O edital são as regras e a lei daquele objeto, daquele fomento. Então, e ele se repete muitas vezes as mesmas coisas são faladas. Pode parecer cansativo, mas é realmente para entrar na cabeça, sabe? Deixa eu ver um exemplo. Não, esse edital não aceita MEI. Você vai ouvir isso aqui no início, você vai ouvir isso aqui no meio, você vai ouvir isso aqui no fim. Para que você não perca o seu tempo, se você for somente MEI,
escrevendo num edital que não aceita MEI. Porque aí, às vezes, você escreve, seu projeto é aprovado, quando chegar lá na frente, vai chegar em algum momento, lembra que eu falei que a gente rastreia tudinho? Vai chegar em algum momento que vai se perceber, e isso aqui é MEI, e o edital não aceita MEI. Aí você não vai passar. E aí você vai ser bloqueado porque o edital não aceita MEI. São as regras daquele edital, daquele fomento direto. Então, o que você entrega é o que nós temos, é o que vai para a mão dos pareceristas, é o que vai para a mão depois da comissão dos editais. Por isso que não dá para você ir tentando. Por isso que não dá para você pensar assim, vou dar um exemplo bem bobo. O edital pede para que tenha ações de acessibilidade. E aí você escreveu o seu projeto, e aí quando você já terminou de escrever o projeto, enviei o projeto e falou, meu Deus, não escrevi. A acessibilidade não está no meu projeto. Vou voltar. Não dá mais. Já foi. Não dá. Aí agora aquilo vai para a mão do parecerista que vai olhar e aí provavelmente você vai perder esse pontinho. Pode ser um pontinho fatal? Pode. Porque se a linha de corte for alta e você tiver com 97 e não 98, envia quando tiver certeza. Não aconselhamos enviar nos últimos momentos, porque o site pode cair. Tem caído pouco, não tem caído muito não, vou defender os meus. O sistema não tem caído tanto. Na verdade, eu não estou lembrada de ter muitos problemas. É porque no próprio dia, cara. Se todo mundo, como acontece com qualquer site, até o Globo.com tem esse problema. Se todo mundo se inscrever junto, o site vai cair. Qual é o que a gente aconselha? Abrir o edital, já começa a ler, porque você já vai perder aquele tempo lendo o edital. Lê, já começa a se organizar para poder colocar o projeto o mais tranquilo possível. No sistema de desenvolvicultura, é possível você ir escrevendo e salvando. Você não precisa enviar imediatamente. Você vai escrevendo e você vai salvando. Você pode escrever no Word, porque você vai ver o sistema inteiro, né? Você vai visualizar o sistema, então você vai entender que a gente quer resumo do projeto, que a gente quer a justificativa, que a gente quer o objetivo, que a gente quer a equipe que vai participar do projeto. Então, você vai olhando para aquilo e você pode ir colocando, por exemplo, no Word. E depois você coloca tudo no sistema de desenvolvicultura e vai salvando. A gente sempre testa, tá? O sistema antes de começar. Na verdade, a gente mais não, porque eu não pertenço mais. Eu falo muito, eu fiquei muito tempo na comissão de editais. Então, e a gente ainda é muito próximos. Nós somos muito próximos, então eu acabo falando a gente, mas eu não pertenço mais à comissão de editais. Em relação à equipe, tem uma dúvida. Por exemplo, você escreveu um edital, botou a equipe técnica que tem que ter agora assinatura pelo Gov, que eles estão pedindo, né, em relação aos editais. Por um momento, saiu o resultado, sendo que no decorrer do edital, por objetivo, eu botei lá, digamos, um produtor executivo, mas a pessoa saiu. A gente pode, nesse momento do recurso, mudar a pessoa, vai mantendo ali a atividade, mas mudar a pessoa que vai executar. Às vezes, uma ser outra pessoa e mandar com outra assinatura ou não? No recurso, não é o momento. Porque o recurso, você só responde o que te chamam. Por exemplo, você não enviou o seu cartão de CNPJ. Então, no recurso, você só responde o seu cartão de CNPJ. Mas a assinatura, então, não vai interferir em nada daquela pessoa que não está ali no momento? Naquele momento, não. Porque, assim, o que não pode acontecer? É um exemplo sempre que eu dou. Você falou que você ia colocar... A gente, acho que não tem pedido mais carta de anuência, mas antigamente pedíamos carta de anuência. Depende da fase, né? No Depende da fase. Não tem... mas eu acho que antes a gente pedia bem no início da carta de anuência. Não está pedindo, não. Mas, por exemplo... Falei que vou fazer uma peça com a Fernanda Montenegro. Todo mundo aqui concorda que se você vai fazer uma peça com a Fernanda Montenegro, na hora que você bater na mão do parecerista com a carta de anuência, isso tem um peso, né? Ninguém aqui vai discordar comigo que a Fernanda Montenegro traz peso.
terminou o negócio, e aí, depois que você foi aprovado, lindo, fofo, você vai lá e fala assim, então, Ela não vai estar. eu não vou trazer a Fernanda Montenegro, eu vou trazer a Fernanda Monte Branco. Não dá, né, amor? É a Natália Timbler, no mínimo. No mínimo. Porque você prometeu uma dama. Sabe? Você prometeu uma dama do teatro. É um objeto específico. É um objeto que pesa na sua pontuação na ali sua no caso. pontuação. Se você colocou um nome, porque você não pode prometer a Alice Braga e não trazer a Alice Braga. Porque você sabe que quando você coloca o nome da Alice Braga, ali você está pesando ela. Ela vai pesar no seu projeto. Entende? Então, não é que as mudanças não possam ocorrer, porque a Alice Braga pode ter problemas de agenda. Não é que a mudança não possa ocorrer, mas você vai ter que dar um jeito de colocar Na algo... prestação de conta, em algum momento, explicar o porquê da mudança. Você vai ter, isso é na prestação do objeto ainda. Do objeto ainda, né? Ainda do objeto, porque aí você ainda está conversando com a comissão de editais. E aí você vai lá no Sistema Desenvolve Cultura, escreve no sistema, sempre no sistema. Eu sei que vocês insistem em mandar e-mail nesses momentos, mas assim, é no sistema. Você vai lá no Sistema Desenvolve Cultura, escreve, olha, aconteceu isso. Você justifica. Já houve casos, na época que eu estava na comissão, a justificativa até a carta da pessoa falando, aconteceu isso comigo, não vou conseguir. E aí ter toda uma justificativa por que aquela pessoa está sendo trocada. E aí a comissão delibera, há toda uma deliberação, e após a deliberação da comissão é que é decidido se vai aceitar ou não aquela troca. Se não tiver justificativa comprovada, como essa carta da pessoa. Aí você corre o risco de ter que achar a Fernanda Montenegro. Tem que comprovar. Porque, assim, vamos explicar uma coisa para vocês. Pode ser, não necessariamente a Montenegro vai pode ser um equivalente. É um equivalente. É isso que eu falei. Mas vamos dizer assim, você conseguiu a Natália Timbler. É uma dama do teatro também. É uma dama. Tá no mesmo patamar, né? A gente não tem mais a dona... Qual era o mesmo nome da dama outra dama do teatro, que infelizmente, Rafaela não. Rafaela acho que é filha dela, desculpa. Não vou falar o nome, não. Me foge agora a memória, gente. A memória está péssima depois do Covid, desculpe. Mas assim, é colocar uma pessoa que seja compatível. Mas o que eu estava explicando para vocês? Na verdade, eu ia te falar alguma coisa. Você falou, se não tiver, eu falei que ia colocar a Fernanda Montenegro. Assim, por que eu falo que tudo tem que estar no Sistema Desenvolve Cultura? O Sistema Desenvolve Cultura, quando a gente finaliza, assim, seu projeto foi entregue e agora ele vai lá para até na hora do pagamento, a gente faz tipo um print do sistema. E ali a gente tem toda a conversa e todo tipo de informação que foi passada daquele objeto. E aí a comissão ela já tem a mesma cara já faz um bom tempo. Mas eu, por exemplo, fiz parte da comissão de editais. Hoje em dia eu não respondo mais pela comissão de editais. Mas nos editais em que eu participei, você vai lá no sistema e você vai ver meu nome. E você vê todas as coisas que eu conversei, que eu negociei com algum proponente em algum momento. Vamos pensar que daqui a algum tempo, eu, por acaso, não estou mais na Secretaria de Cultura. E aí, aquele edital que eu conversei lá em 2021, não está mais não, tá, gente? Mas que, vamos dizer que ele ainda está acontecendo, ainda está em prestação de contas. Como é que alguém vai saber o que eu conversei com aquele proponente para que aquela coisa esteja acontecendo, para que aquela mudança de nome tenha acontecido, se não há nada registrado? A única forma que a gente tem de fazer isso é através do Sistema Desenvolve Cultura. O Sistema Desenvolve Cultura, ele é todo desenvolvido para ser o nosso documento. Então, é ali que está registrado, ele é o registro real de tudo o que é conversado. Então, você tem que justificar para que fique muito claro e transparente do porquê que aquele projeto aceitou uma mudança de um nome e por que este projeto não aceitou a mudança de um nome. Então, é tudo muito claro e transparente.
para vocês e para a gente. Porque mesmo quando vocês conversam conosco, vocês não veem os nossos nomes, que eu sei. Mas os nossos nomes estão lá registrados. Então, para o futuro, caso seja questionado, está ali. E por isso que a gente insiste muito que as conversas sejam feitas através do Sistema Desenvolve Cultura. Mais alguma pergunta? Tem. Oi. Alô? Oi. Tudo bem? Prazer, meu nome é Camila, sou fazedora de cultura aqui de São Gonçalo. A gente já se conhece, não conhece, Camila? Já fui lá reclamar algumas coisas. Enfim, eu queria saber sobre o sistema Desenvolve Cultura. Ele, sinceramente, assim, eu acho ele fantástico. E uma das coisas que eu gostaria muito que acontecesse aqui em São Gonçalo fosse a implantação de um sistema parecido. Porque o que a gente tem hoje é um sistema meio que só de input. A gente não tem um ambiente que a gente possa entrar e ficar e ver nossos projetos, até mesmo as notas. Seria possível o governo do Estado implantar um programa de distribuição dessa tecnologia para os municípios? Tem algum estudo sobre isso? É uma pergunta. Sim. Olha, eu não posso te responder essa pergunta em nome do governo do Estado, sabe, dizer que é possível, isso eu não posso te responder, até mesmo porque esse é um sistema que foi desenvolvido, né, dentro da Secretaria de Cultura. Eu acho que isso é uma conversa muito mais com a TI, com a nossa TI e com a própria Secretaria, porque é uma coisa de Estado para município. Então, eu não posso te responder essa pergunta com toda a certeza do mundo. Aí realmente é uma conversa muito mais entre as duas instituições, entre os dois governos, para poder ter certeza, mas eu acho que é super possível, sim, o seu município, o município de São Gonçalo, conversar com a nossa TI, conversar com a nossa secretaria, até para poder, assim como a gente faz muita troca, né? Os municípios fazem troca conosco, com o Estado do Rio, as coisas que estão funcionando. O município do Rio de Janeiro mesmo, há pouquíssimo tempo atrás, a gente estava vendo algumas coisas que funcionaram com eles, e a gente teve há pouco tempo na secretaria, há pouco tempo que eu estou falando, acho que foi semana passada, se não me engano, que eu estou perdida no tempo. Mas semana passada, ainda estamos no domingo, gente, foi essa semana agora que passou. A gente teve uma pessoa da secretaria do município do Rio de Janeiro dando uma palestra para a gente, para falar sobre algo que deu certo em relação à produção de dados. A gente teve esse tipo de conversa no Estado. Então, eu acho que é possível essa conversa, mas eu não posso te dar essa certeza, porque aí vão para outras instâncias que não as minhas, mas eu acho que a gente tem muito orgulho do Sistema Desenvolve Cultura, porque a gente vê, quando a gente conversa com os outros municípios, como faz diferença e como realmente ele é muito orgânico, ele é muito fácil de ser mexido, de ser colocado as coisas nele. A gente sabe que não é perfeito, ainda estamos trabalhando, a TI tem trabalhado muito para que cada vez mais tenham melhorias no sistema, mas a gente sabe que ele é muito elogiado pelos fazedores de cultura, e isso é muito importante para nós, exatamente porque quando um sistema é fácil de ser escrito, né, é fácil de se entender, é orgânico, a gente tem mais pessoas procurando os editais. A gente tem mais pessoas tentando. E, principalmente, temos mais talentos sendo descobertos. Eu acho que você mesmo me falou que foi um dos primeiros editais que você ganhou, foi do governo do Estado, ou eu estou confundindo? Isso, o Cultura nas Redes, presente nas redes, ele foi um edital que deu muita coragem para muitas pessoas. E esse é um dos objetivos da secretária Daniele Barros. A secretária sempre falou sobre isso. Quanto é importante a gente ter editais que, às vezes, que dão menos dinheiro. Acho que, na época do Cultura Presente, era 2.500. É um edital que dava muito pouco dinheiro, era mais uma verba de ajuda, mas que te coloca num lugar de entender como o sistema funciona. E o sistema, estou falando do Sistema Desenvolve Cultura mesmo. Como que funciona você colocar o seu projeto no edital. É um edital, no caso do Cultura Presente nas Redes, o 2 foi o que eu acompanhei, o 1 eu não acompanhei, o 1 foi bem no meio da pandemia,
foi cultura nas redes até, porque na época a gente não podia fazer apresentações. Eu não estava na secretaria, mas a gente pegou a rebarba da prestação de contas. Mas eu percebi que ali, pelo menos, você começa a entender o que é a prestação do objeto. Que a prestação do objeto é o que você prometeu no projeto. Não tinha prestação de contas. Aí depois você vai crescendo e começa a encarar a prestação de contas. Que aí a gente pega a planilha que você enviou no início e que você envia no decorrer do projeto. E a gente sempre aconselha que só envie a planilha final quando você realmente estiver fechando. Isso está escrito no edital, inclusive. A gente aconselha que envie a planilha quando estiver terminando realmente e já estiver indo para a prestação de contas. Aí, estou indo para a prestação de contas, você pega aquela planilha com todas as rubricas, que você tem a nota, que está tudo certo e que está coerente com o seu projeto apresentado aquele lá atrás, e você envia para a prestação de contas e está tudo bem. Normalmente são dois envios de planilhas. A gente participou das redes, né? E a primeira, nós não ganhamos. E não ganhamos por um pequeno detalhe, às vezes são os detalhes, que era para ser inédito, e realmente nós criamos uma coreografia inédita para ser online, só que era para a gente ter compartilhado o link com a Secretaria de Cultura, o vídeo privado. E nós compartilhamos um vídeo inédito, aberto no nosso YouTube, na data. E aí, como teve a nossa visualização e dos nossos alunos, deixou de ser inédito porque foi visto. E aí nós aprendemos, né? E quer dizer, são questão de detalhes, isso é interessante a gente estar compartilhando, né? E esse ano a Sara, ela ganhou o Fluxus, né? Carioca, então vai estar em 3 cidades. E foi uma experiência legal, quer dizer, a gente perdeu por um detalhe, mas aprendemos e fica salvo lá tudo que você erra, né? Todos os projetos anteriores e os novos. Então, o governo do estado te dá essa possibilidade de você analisar as coisas que você errou e ajustar nos novos projetos. E foi muito bom, foi uma experiência muito boa. Sim, era algo que eu estava conversando um pouco antes de vocês chegarem, que edital é isso, é um detalhe que faz toda a diferença. É um detalhezinho. E normalmente, quando a comissão de edital escreve os editais, eu estava falando isso com o pessoal antes, se você começar a ler detalhadamente, você vai ver que muitas vezes as coisas são repetidas várias vezes. Tipo, o exemplo que eu dei foi: este edital não aceita MEI. Pode CNPJ menos MEI. Vai repetir isso umas 5 vezes no edital. Os MEIs aparecem. Não apareçam MEIs, por favor. Porque a gente fica triste, tá? Eu acho que é uma coisa muito importante entender que por trás do sistema tem seres humanos. Acho que às vezes vocês conversam muito com as máquinas e a gente entende isso também. Como eu disse, vocês não veem os nossos nomes. Então, o que faz com que a gente vire mais máquina ainda. A comissão vira mais máquina ainda porque vocês estão falando com... Eu nem sei o que vem escrito. Eu sei que vocês vem escrito proponente, eu não sei o que vem escrito no que vem escrito da secretaria. É comissão? Vem escrito comissão. Mas tem alguém ali respondendo. E, às vezes, quando a gente vê casos assim, pelo menos na época que eu estava na comissão, eu via casos assim, às vezes me dava assim, tipo, meu Deus, pessoa, meu Deus, vai perder. A gente sofre. A comissão sofre. Sim, a gente tem feito muito isso. Eles têm feito muito isso. A gente liga, a comissão liga para conversar com as pessoas. É porque é um detalhe, foi uma coisa que foi aberta e fica registrado. Então, como a gente trabalha muito com a transparência, não dá para deixar passar, porque tem que ser transparente, sabe? Tem que seguir a regra. Está ali. E, infelizmente, quando um ganha, para um ganhar, alguém perdeu. Infelizmente... Ah, que bom. Que bom. Eu sei que a gente tem tido... na época da comissão, eu cuidei especialmente de 2 editais, que foram 2 editais muito bacanas. Um se chamava Povos Tradicionais
e o outro se chamava Rua Cultural. Também cuidei de outros, né, do Retomada Cultural, Eu Vi o Cultura. Na verdade, a gente costumava mexer em vários editais. Os Giros é da Paulo Gustavo. Os Giros é da Paulo Gustavo, que é de dança. Ah, entendi. O Giros veio da Paulo Gustavo, que era da dança. Na época que a gente começou a fazer a Paulo Gustavo, eu ainda estava na comissão de editais. E aí depois eu fui promovida a superintendente de audiovisual e continuei com a Paulo Gustavo, mas somente destinada aos editais de audiovisual, que já são bastantes. E é muito bacana. Para a gente é um aprendizado muito grande. Eu costumo dizer que é um aprendizado muito grande para mim, né, como produtora, estar nessa gestão e perceber como é que funciona o sistema. E uma coisa que eu acho que é importante vocês saberem, que a comissão de editais ela é uma comissão formada por produtores culturais. Todos eles são produtores, o que traz uma certa humanidade. Eu acho que é isso que faz com que tenha esse olhar, que pense em ligar, que pense em insistir. Nem sempre se tem braços e tempo para isso, mas sempre que é possível, eu sei que isso acontece, isso é algo que vem desde a época que eu estava lá, assim, e eles têm continuado com esse legado de ligar. A gente liga mesmo. Não, cadê o objeto? Eles ligam muito para saber se você não prestou conta do objeto, se você não prestou conta do financeiro, porque o financeiro vem falar com, né, as coisas. Está faltando o número da sua conta. Né? Há uma preocupação para que as coisas aconteçam. Não é o objetivo de ninguém reprovar por causa de um pequeno detalhe. A não ser que seja um detalhe como esse, que não tem realmente como a gente mexer. Oi, Taila, boa tarde. Tudo bom, boa tarde. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui tendo essa conversa, né, com você que participa do processo, então tem bastante coisa para mostrar para a gente. Mas teve uma parte da sua fala que eu particularmente fiquei... Parece que são duas coisas opostas. Primeiro, você diz, participem, inscrevam, né? Mesmo que você não seja um profissional disso, tentem e tal, não sei o quê. Por outro lado, tem um jargão próprio, tem muitos detalhes, a nota de corte é altíssima, são editais com muitos detalhes e o tempo de dedicação para escrever é muito grande e tem que prestar isso, tem que prestar aquilo, você tem que saber uma série de coisas, tem profissionais que dão cursos disso, como que a pessoa que simplesmente faz cultura, gosta do que faz, tem um projeto que quer fomentar, vai concorrer com essa máquina. Você esqueceu de uma coisa que eu falei entre essas duas frases que você considerou paradoxais, né, opostas. Procurem profissionais que façam isso. Foi isso também que eu falei. Procurem produtores. Hoje existem muitos produtores que cuidam desses editais. Procurem profissionais se você não souber fazer. Ou também pode fazer você mesmo. E como é que você vai fazer isso? Procurando esses cursos, se especializando e tentando. É uma máquina, assim como eu estava falando do exemplo do Cultura 2, quando a gente faz um edital, quando a secretaria propôs editais com menos verbas, mas com muitos prêmios, realmente é uma máquina muito difícil, né? Porque é escrita. Escrita não é uma coisa fácil. Não é fácil escrever. Se as pessoas disserem para vocês é super fácil, não é fácil. Eu digo isso mesmo de carteira. É muito difícil. Mas existem profissionais também que são... E que, inclusive, eu aconselho que se procurem profissionais se você não souber fazer. Porque é importante... Se você é um produtor, se você tem um projeto, é importante que você tente. Se você não tentar, você não vai ter nada. Sabe? Simples assim. Porque quando você tenta, é como... Desculpa, esqueci o seu nome. Sim. Depois da pandemia, perda de recursos no projeto social, a gente começou a se reinventar. Então, eu não entendo dos termos técnicos. Eu li, reli várias vezes e me arrisquei. Sim. Perdi a primeira vez, né? Ganhei na segunda e estou tentando a terceira, que é o Fluxos. Sim. Em São Gonçalo eu não ganhei nenhuma, mas eu ganhei no estado. E também esses jargões... Mas estou aprendendo. Eu acho que o Sistema de Desenvolvimento Cultura, ele é muito orgânico.
Ele nem exige tantos jargões assim. Lá está escrito resumo, justificativo, objetivo. Não tem nenhuma palavra ali que não esteja no nosso cotidiano. Então, é uma tentativa mesmo. É como um vestibular, né? Onde tem muita procura e poucas vagas. Mas é importante se tentar, porque quando vocês se inscrevem, vocês também dão sinais de que aquele grupo específico está sendo procurado. Por exemplo, se eu abro um edital de... Deixa eu ver aqui um edital que nunca tenha sido aberto para não parecer que... Tem nada a ver, mas vamos dizer que se eu abro um edital de patinação artística, não tem nada a ver, tá, gente? E eu não tenho a procura do grupo de patinação artística, isso quer dizer que esse grupo não quer. Aí depois eu vou descobrir assim, não, o grupo não se inscreveu porque não sabe, nunca se inscreveu no edital. Mas existem pessoas que fazem isso, existem produtores. Mas um conselho que a gente sempre dá, mesmo que você entregue o seu projeto na mão de um produtor, não entregue 100% a sua senha do Desenvolve Cultura. Não deixe de entrar no Desenvolve Cultura, não deixe de acompanhar o seu projeto. Porque, no final do dia, quem presta contas é o seu CNPJ, é o seu CPF. Quem depois vai ficar com dívida ativa com o Estado é o seu CNPJ, é o seu CPF. Então, não cometam o erro de se inscrever num edital e não acompanhar junto daquele responsável, daquele produtor, daquele seu amigo que sabe escrever e que você colocou como responsável pelo seu projeto. Sejam donos dos seus projetos. Isso é de extrema importância. Mais uma pergunta? Oi. Não, é porque, assim, eu queria dizer que, no meu caso, eu ganhei o Cultura nas Redes 2, 2.500, e, na mesma época, eu fui contemplada, assim, vamos supor, eu fui a diretora criativa que fez a concepção do projeto do Rua Cultural. Foi um pulo de 2.500 para 125 mil. E nesse mesmo... Enfim, é porque eu sou diretora criativa, então eu, na época, não tinha nenhum CNPJ como MEI, entendeu? Então, eu que entrava no sistema de Desenvolve Cultura. E eu queria até pedir desculpa, porque, na época, eu perdi um edital justamente por causa de um erro grotesco, que é como nessa de fazer vários projetos ao mesmo tempo, eu fiz vários portfólios, e um desses portfólios eu meio que copiei e colei. E aí os links estavam todos errados. E na pressa eu acabei mandando. E aí eu perdi um edital que estava, enfim, já até com carta E eu fui lá falar com você. Eu não sei se eu fui fugi um pouco do tom, mas é porque eu estava muito nervosa, né? Porque significava muito para mim. E eu, assim, aqui publicamente peço desculpas e agradecer também, porque às vezes a gente erra, mas a gente aprende muito. E nesse processo todo já foram outros projetos que eu já também fui contemplada, e eu digo para você que eu prefiro mil vezes competir no ambiente do Estado, porque eu conheço e eu sei o lastro que tem, tanto de eu ir lá algumas vezes, né, enfim. E é isso, eu queria agradecer muito, tá, por isso. Nada, imagina. Eu lembro muito de ouvir a secretária falando sobre isso, sabe, da importância do Cultura 2, como eu já disse para vocês anteriormente, que é isso, que é esse treino, né, para entrar. E você foi um exemplo disso. Você entrou num projeto de 2000, você fez participou de um edital de 2.500, ganhou, olhou e falou assim, é possível. E depois ganhou um edital de 125 mil, né? Era o Rua Cultural. E que, aliás, fez uma prestação de contas linda, porque o Rua foi um projeto realmente muito bonito de ser visto. Está aqui em São Gonçalo, não está? O de vocês é o do... Como é que se chama? É um rapaz com capacete, não é? Não, de vocês? Então esse é o de Campos. Isso, esse é o de Campos, desculpa. Muitos editais. Conceição está ali. Mas é isso. Um Cultura 2 da vida, ele trouxe esse gás para as pessoas. E que era o objetivo mesmo, para as pessoas entenderem como que é o sistema. E entenderem e começarem a entender como é que é esse fomento direto.
Esse processo do fomento direto, que aí vai... Eita! Que aí vai para os, né, que tem os lotes, que vai o pagamento, que o dinheiro não cai na conta como se fosse um Pix, não cai imediatamente. Tem todo um processo que ele passa até ele ir para a conta de vocês, e depois você tem que fazer a prestação de contas. No caso do Cultura 2 era só do objeto. No caso do Rua Cultural era o objeto e o financeiro. E aí você sai de 2.500 e tem que prestar contas de 125 mil reais. Mas que, como você viu, houve todo um acompanhamento para que vocês possam prestar a conta da melhor forma possível e finalizar e estarem livres, né? Tá com o CNPJ de vocês, ou CPF, no caso do Cultura 2, livre para poder participar de outros editais. E sobre o seu erro faz parte. Faz parte. E a gente está lá, realmente, a gente está lá para receber as pessoas, a gente entende. Quando eu cheguei na secretaria, eu cheguei no final da pandemia e a gente via de tudo. E a gente também entende que o setor estava muito ávido por ter algo, por fazer algo, né? E vocês sabem muito bem disso. A gente passou um período sem incentivo à cultura. A gente passou um período de pandemia, trancados dentro de casa. Então, é realmente algo... Era compreensivo. Acho que a gente não brigou. Mas eu lembro, mas era isso. A gente tentava ser compreensivo e tentava explicar. Eu lembro de sentar e explicar ponto por ponto por que a sua contagem... Eu lembro qual era o portfólio. Inclusive de uma pessoa de quem eu gosto muito como artista. Por que a sua contagem estava errada. E mesmo conhecendo o artista, mesmo admirando o artista, não dava para dar a pontuação. Era uma coisa que a gente sempre falava, que mesmo que fosse... Fernanda Montenegro está sendo bem falada aqui. Mesmo que fosse a Fernanda Montenegro, que tem um currículo incontestável, se ela não apresentar o que está sendo pedido e o que está escrito no edital, não tem como nós aprovarmos, não tem como a secretaria aprovar, porque a gente está rompendo com o que nós colocamos como regra para todos. E, às vezes, aquele um ponto que você perde é um ponto que o outro tem. E aí ele consegue subir e consegue fazer a pontuação necessária para ele ganhar. É aquilo. Para um ganhar, alguém perdeu. É a tristeza. O choro de um é a alegria do outro. É triste isso, mas é verdade. Mas é isso. Mas eu acho que o mais importante é que a gente realmente fortaleça o nosso Estado, continue com esse fomento, né, no Estado do Rio de Janeiro. Esse é o objetivo da nossa secretária. Por isso que nós temos tantos editais e tem sido muito bacana a quantidade de edital que a secretaria tem criado, a comissão de editais tem colocado na rua. A gente teve agora, nós estamos agora na fase da PNAB, né, que são os editais da Aldir Blanc 2. Teremos 5 anos de PNAB pela frente. E a gente tem tido muito... Nesse momento, acho que a PNAB está em fase de análise dos documentos, está nos pareceristas, está naquela fase lá atrás que eu contei para vocês. E a gente tem tido muito prazer em receber todos os projetos, né? A gente vê, a Conceição está aqui, a Conceição ICMS, a gente acompanha os nossos projetos do ICMS, né, direto, tem projetos muito bacanas no Estado do Rio de Janeiro acontecendo e tem projetos muito bacanas também através do fomento direto acontecendo, e isso eu acho que só temos a ganhar com tudo isso. Todos nós ganhamos, o Estado do Rio de Janeiro ganha, e a cultura ganha, e ganhamos, e ficamos isso, é uma potência em todas as áreas, não é só em uma área. Como eu disse, eu vim de uma área, né? Eu vim da dança, e da dança eu fui para várias outras, e é isso. A gente vai crescendo e todos nós ganhamos com isso.